Olá, muito bom dia a todos, a todas. Estamos aqui dando início a mais um webinar promovido pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Britam, e vou usar os minutos iniciais da nossa sessão de hoje para contar um pouco sobre a nossa Câmara e também apresentar o nosso palestrante. A missão da Britam é ser a referência cada vez mais da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum cada vez mais relevante para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. E fazer parte da Britam significa fazer parte de uma comunidade muito ativa de empresas e profissionais cada vez mais engajados nas relações Brasil e Reino Unido. Queria também contar a vocês que a Câmara opera por diferentes comitês e grupos de discussões, em diferentes frentes, como foi mostrado no nossa tela inicial, antes de iniciarmos esta sessão. Para que você conheça um pouco mais das diferentes áreas de atuação da Câmara, por favor, visite o nosso site no www.britam.com.br. Faço também agora os meus agradecimentos primeiramente, aos nossos associados mantenedores, cujas marcas estiveram, então, divulgadas no slide inicial, na tela inicial, antes de darmos início a esta sessão. E, claro, hoje o meu agradecimento em especial vai ao nosso palestrante, Márcio Zanetti, Country Leader Brasil da Economist Intelligence Unit, que estará conosco hoje falando sobre Américas em 2021, tendências a serem observadas em 4 economias-chave. Márcio Zanetti, então, como eu mencionei, é o Country Leader do Brasil, para o Brasil, da Economist Intelligence Unit, tem larga experiência em consultoria de gestão e pesquisa para corporações multinacionais na região latino-americana, com especialidade em mercados de saúde e financeiro. Suas áreas de expertise também envolvem modelagem de projeção financeira, avaliação estratégica e avaliação de impacto organizacional, além de dimensionamento de mercados e estratégia de entrada em novos mercados. Antes que eu passe a palavra para o nosso palestrante de hoje, para darmos início à sessão, quero poder explicar como que vai funcionar a nossa dinâmica nesta manhã. Então, nosso webinar está programado para percorrer e para irmos até às 11 horas. Márcio, então, fará a sua apresentação e teremos, ao final, uma breve sessão de perguntas e respostas que são preferenciais aos associados da Britam. E elas devem ser enviadas aqui pelo Zoom, através do nosso Q&A, porque nós não estamos considerando, então, as perguntas que estão no YouTube. Estamos estamos transmitindo essa sessão ao vivo aqui na nossa plataforma Zoom e também no nosso canal do YouTube. Então, no YouTube, vocês não conseguem fazer perguntas, porque as perguntas lá não estão sendo moderadas. Então, exclusivamente faremos a moderação aqui via Zoom. Pedimos aos associados que têm interesse em fazer perguntas ao final, que mencionem, no momento da sua pergunta, o nome e a empresa. Então, não se esqueçam que a pergunta será feita via escrito pela nossa ferramenta de Q&A aqui do Zoom. Então, mencionando o nome e empresa, para que a gente possa identificá-los. Teremos também uma moderação das perguntas, é provável que não tenhamos tempo de cobrir todas elas, e já de antemão peço desculpas, pois temos uma limitação de tempo, mas tentaremos atender a todos da melhor maneira possível. Desejo a todos uma excelente sessão e passo a palavra, então, ao Márcio Zanetti. Márcio, seja muito bem-vindo, desejo uma excelente sessão também a você. A palavra está com você. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Obrigado pelo interesse em assistir a nossa apresentação. A nossa apresentação, ela basicamente está baseada em uma série de estudos que são de conhecimento público. Vocês verão no rodapé dos slides o endereço onde esses estudos estão disponíveis.
estão disponíveis a vocês. Eu vou compartilhar posteriormente essa apresentação com o Fabrício, que vai compartilhar com vocês. Vocês podem ter acesso a esses relatórios. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Espero que todos estejam podendo ver. Se vocês puderem dar alguma confirmação. Ainda não, Márcio. Ainda não apareceu aqui, não. Ainda não? Agora? Perfeito. Então, a apresentação é um pouco para falar as nossas previsões, né, econômicas para a economia mundial e foco em tendências para serem observadas nas 4 grandes, que nós consideramos 4 economias-chave para as Américas, sendo os Estados Unidos, México, Brasil e Argentina. Se der tempo, eu consigo falar de alguns setores para serem analisados com mais carinho. Se não der, vocês vão ficar sabendo através da apresentação que eu vou compartilhar com vocês. E também nessa parte há um documento, um relatório à disposição dos senhores para baixar da internet, assim que espero que vocês não percam muita coisa do que a gente gostaria de falar. Existia um economista muito famoso, Edgar Fiedler, que trabalhou em algumas administrações, principalmente a administração do Nixon, depois a administração anterior, e que ele era um economista muito bem-humorado. E ele dizia o seguinte, uma das frases que são lembradas com mais, digamos, diversão pelos economistas é aquela que ele diz: aquele que vive em função da bola de cristal logo aprende a comer vidro estilhaçado, né? Ou seja, os erros são normalmente maiores que os acertos. Então, para fazer jus ao senhor Fiedler, já falecido, eu vou comentar um pouco as nossas previsões para 2020 e dizer onde é que nós erramos e onde nós acertamos. Eu acho que é mais do que justo com todos vocês. Novamente, apontando aqui para essa parte aqui de baixo, né? Espero que vocês consigam ver. Aqui. Ops, perdão. Se vocês puderem ver aqui, está aqui este relatório também está à disposição dos senhores. Então, onde que nós erramos ou, digamos, não acertamos de forma tão assertiva, digamos assim? Nós não esperávamos que a economia norte-americana fosse crescer de novo de forma tão forte no terceiro trimestre do 2020, né? Basicamente, nós esperávamos que ela fosse voltar, mas a economia parece que ela reagiu surpreendentemente bem com relação
as perspectivas de vacinação que começaram em 2021. Houve um programa de alívio, um programa forte de alívio fiscal do governo norte-americano, que ajudou a economia a se manter. Nós acertamos que a parte política, que o Biden iria vencer, se bem que ele venceu por uma margem muito menor daquela que nós esperávamos, o que tem um certo impacto, né, em política. Na parte da Europa, nós esperávamos que a crise da pandemia fosse muito maior no desemprego e na inflação. Isso não aconteceu de forma que nós esperávamos, em função de pacotes de ajuda, né, de ajuda aos trabalhadores. A parte de consumo, em função disso, ela não teve um impacto tão grande. A inflação conseguiu ser controlada pelo Banco Central Europeu. Nós acertamos na parte de que alguns países que dependem muito do turismo iriam ser mais impactados. A Espanha é um exemplo disso, a Itália é outro. E a terceira parte que nós também erramos o alvo foi, mas não nessa parte nem tanto, foi que o setor externo da América Latina se mostrou mais resiliente do que nós esperávamos. Isso em função do aumento do preço de commodities, em função da recuperação mais rápida do que a gente imaginava da China, e isso conseguiu ajudar a balança comercial de grande parte dos países que são, na sua grande maioria, exportadores de commodities. Onde que nós acertamos? Nós acertamos nas rupturas de cadeia de suprimento, que causou um aumento de exportação da China, né, no final, principalmente no final de 2020, frente aos outros países. Na verdade, nós esperávamos que os países asiáticos iriam se recuperar de uma forma mais ou menos parecida, né, com exceção da Índia, e a verdade é que isso aconteceu, mas nós não esperávamos que alguns países como o Vietnã, a Malásia e Bangladesh fossem recuperar de uma forma, ou fossem ser menos impactados do que a gente esperava. As economias que são baseadas em agricultura na África subsaariana, elas tiveram um impacto menor em função da ausência ou da pouca representatividade do comércio e da indústria, né? Ou seja, são economias baseadas em agricultura, elas meio que são autossustentáveis, né? Não tem pouco impacto externo, perdão. Então, tiveram um desempenho em linha com o que esperávamos, que seria não tão impactados, né? Houve um resultado econômico positivo no Brasil, que é consequência do pacote de estímulo fiscal. Isso nós já esperávamos que fosse acontecer. E também nós acertamos em alguns países que iriam apresentar default da dívida soberana, como, por exemplo, Argentina e Equador. Falando um pouco nossas previsões para 2021, que foram revistas recentemente, semana passada.
Então, nas nossas previsões anteriores, nós prevíamos uma queda de 4% em 2020, nós revisamos para 3,9%. Nós esperávamos que o PIB global fosse aumentar 4,5% em 21, nós revimos para 5%, em função do crescimento de países da OCDE atingindo níveis recorde em função da base ser pequena, né? E esse crescimento vai trazer o PIB global para os níveis de pré-coronavírus até o final de 2021. O passo, né, a velocidade de recuperação vai variar bastante entre as regiões, né? A Ásia e a América do Norte sendo as que vão se recuperar mais rápido, em função da própria dinâmica econômica desses países e dos países dessas regiões. A Europa e o Oriente Médio, a África, vão se recuperar com um tempo maior, provavelmente entrando em 2022. E o lanterninha da vez vai ser a região latino-americana, com o PIB real retornando aos níveis de pré-coronavírus somente em 2023. O grande problema é a demora na vacinação, que já começou e está bem avançada nos países desenvolvidos, e em função disso nós não alteramos as nossas previsões econômicas. Nós acreditamos que as vacinas não vão estar disponíveis em volume necessário na maior parte dos países desenvolvidos antes do final de 2021 e início de 2022. A distribuição para os países de renda média e mercados emergentes vai demorar mais tempo. Nós não esperamos que seja que isso esteja disponível até o final pelo menos até o final de 2022. E os países de renda baixa são os que têm uma perspectiva mais ruim, com vários desses países tendo acesso à vacina, poucos deles antes de 23, se isso acontecer mesmo. O problema da velocidade baixa na distribuição das vacinas vai pesar muito na recuperação mundial, portanto, né? E isso vai abrir espaço para provável emergência de algumas novas cepas que possam se provar mais resistentes às vacinas atuais. Essa é uma preocupação que nós temos, uma preocupação muito grande. Falando um pouco de panorama das moedas globais, o dólar, ele no início vamos apontar aqui para vocês, no início de 2020, ele teve uma apreciação forte em função das expectativas naquele momento da pandemia e no que a gente chama de flight to quality, né? Ou seja, vários investidores voltam para os Estados Unidos, onde garantem mais segurança. Isso fez com que o dólar sofresse uma apreciação forte. O Fed injetou cerca de 3 trilhões de liquidez nos mercados financeiros e essa preocupação com a pandemia começou a baixar entre os investidores mundiais, o que fez com que o dólar arrefecesse um pouco frente
as outras moedas, principalmente euro, o ien e o renminbi. Nós acreditamos que o dólar vai se apreciar, mas com apreciação de no máximo 2% em 2021, contra também o renminbi, o euro e o ien. Em função da redução de liquidez que nós observamos no início de 2020, houve um impacto muito grande em mercados emergentes, também influenciado pelos valores então baixos das commodities, mas essas moedas elas começaram a se recuperar em função do aumento do preço das commodities, como eu havia mencionado anteriormente, né? E esses mercados de moedas de mercados emergentes vão permanecer sensíveis às condições econômicas de cada país. A demanda vai ser mais ou menos a demanda por essas moedas vai variar mais ou menos conforme os esforços de vacinação continuarem caminhando. Falar um pouquinho agora das 4 economias mencionadas, né? A primeira delas, digamos que a nossa maior preocupação é a Argentina. A Argentina vem lutando contra a profunda crise econômica e de saúde que ela se encontra, mas pouca gente, e principalmente a mídia e o público, tem prestado muito pouca atenção nas eleições para o legislativo que acontecem em outubro, né? Essas eleições elas basicamente elegem 127 deputados do Congresso Nacional e 1/3 do Senado, sendo que esses senadores eles têm mandato de 6 anos. Nós acreditamos que a crise econômica e a crise da pandemia vai gerar tensões internas entre o partido do presidente Fernandes, que é o Partido Justicialista, e as facções de mais à esquerda. Isso provavelmente vai causar agitações entre trabalhistas e de cunho social, em função dessa maior tensão dentro da coalizão Frente para Todos. O setor bancário, durante 2020, se mostrou mais resiliente do que nós esperávamos. O setor de crédito, ele não só não caiu, como ele até cresceu um pouquinho, enquanto que os créditos inadimplentes eles reduziram. Isso mostrou que o setor bancário se mostrou equilibrado, mas nós acreditamos que ele pode enfrentar algumas dificuldades, principalmente em 2021, em função de algumas políticas e de certas regulamentações que podem tornar o setor um pouco menos, digamos, flexível. Então, nós vamos observar esse setor de forma muito próxima ao longo de 2021. Além da questão da negociação com o FMI e da negociação com alguns outros credores institucionais, a Argentina continua enfrentando, o setor corporativo continua enfrentando grandes riscos,
várias empresas têm saído da Argentina, algumas delas empresas multinacionais que ainda estão lá têm enfrentado uma situação de dificuldade de pagamento para os seus colaboradores, né? Muitas empresas, principalmente empresas do setor de conhecimento, têm sido pressionadas por esses trabalhadores em função da perda de poder de compra, né, real em função da inflação. Alguns deles têm solicitado ou exigido que os salários sejam reajustados em dólar. Por outro lado, essas empresas não conseguem fazer remessa de dividendos para fora em função das leis que proíbem o envio de recursos para o exterior. Então, muitas das empresas, como eu falei, estão saindo da Argentina. No entanto, a Argentina ainda apresenta algumas oportunidades em função da qualificação do mercado de trabalho, né? Ou seja, os trabalhadores, de uma forma geral, na Argentina são bem qualificados. Existe uma força de trabalho que é, digamos, especialmente surpreendente em termos de qualificação, que é a parte de tecnologia. Eles têm muito conhecimento em e-commerce, em fintechs, né? E, além disso, os salários estão baixos em função da grande desvalorização. Então, acho que a grande mensagem aqui é: fiquemos de olho nas eleições de outubro, fiquemos de olho no setor bancário, que pode apresentar algum problema nesse ano, e fiquemos de olho para os investidores que tenham algum apetite a risco e sejam do setor de conhecimento. Sugiro que fiquem de olho em algumas oportunidades que podem surgir naquele mercado, principalmente em função, se tiverem um momento de startup, onde você não está esperando colher dividendos no curto prazo. Com relação ao Brasil. O Brasil é sempre mais complicado, né? Apesar de nós estarmos aqui, é sempre mais complicado da gente ler, talvez porque a gente esteja aqui, né? O pessoal lá fora tem uma visão um pouco mais neutra. Mas vamos lá. Nós observamos uma aproximação do Bolsonaro aos partidos de centro, e as recentes vitórias, né, para a presidência do Senado e para a presidência da Casa dos Deputados devem ter tido alguns custos, e esses custos eles podem colocar as reformas em risco, né? Nós, anteriormente, tínhamos projetado uma forte contração no primeiro trimestre de 2021, que seria um carry-over da queda forte que tivemos em 2020. Agora, nós revisamos as nossas projeções e nós acreditávamos que o segundo trimestre ia haver um certo crescimento. Nós acreditamos que ele vai ter uma pequena queda de 0,02%, o que coloca o Brasil numa recessão técnica, né? No entanto, nós continuamos a acreditar que o Brasil vai ter um crescimento de 3,2% no ano total, sendo que grande parte desse crescimento vem no segundo semestre, né? Recente, vamos dizer, eliminação das decisões que colocavam o ex-presidente Lula como condenado foram revistas. Isso traz um novo player, né, para o cenário político,
E nós projetamos uma polarização em 2022 com consequências negativas para os partidos de centro, né? Aqui vale um pequeno comentário. Eu conversei recentemente com um banqueiro com grande experiência, né, longa experiência. Foi uma conversa apartidária e ele, assim como eu, também somos apartidários. E ele fez um comentário muito interessante, que é a de que competição é bom porque faz com que o incumbente se mexa um pouco, né? Ou seja, Bolsonaro vai ter que mostrar a que veio o que estava demorando bastante, né? Vamos ver para quem que ele vai demonstrar que veio, né? A nossa aposta agora, em função do surgimento do Lula como um potencial competidor em 2022 e provavelmente em função do ganho de popularidade que o Bolsonaro teve com as classes mais pobres em função do programa de ajuda, né? Provavelmente vai fazer com que ele continue agindo nessas classes e perca um pouco o foco nas reformas que ele havia prometido durante a campanha de 2018, né? Isso põe um pouco em xeque a realização dessas reformas, principalmente a reforma administrativa e a reforma fiscal. Os programas sociais provavelmente vão continuar sendo o foco do governo federal, em função desse quadro que eu passei para vocês, e, portanto, nós temos que ficar de olho para ver o que vai acontecer, principalmente com relação à equipe econômica, né? A equipe econômica tem perdido quadros importantes, né? Para mim, o quadro, a maior perda foi a do Manueto, que era um funcionário de carreira de longa data no Ministério da Economia, que tinha, digamos, acesso ao Congresso e a diversos políticos, né, de diversas colorações, digamos, mas ainda existem quadros de excelência. Nós temos que ficar de olho para ver se essas pessoas permanecem na equipe ou não. Falando um pouco de México, o governo López Obrador ele vem cumprindo promessas de campanha de dar mais atenção ao mercado de trabalho, né, a parte de aumento de ganho dos trabalhadores. É um governo populista, um pouco resistente a investimentos estrangeiros, haja vista a desistência de tentar buscar passar alguns poços de petróleo para a economia privada. No entanto, as recentes negociações que ocorreram dentro do USMCA, né, que quer dizer US-Mexico-Canada Agreement. Dentre essas negociações existe uma que é a liberdade para sindicalização, né? E nós acreditamos que essa cláusula que vem dentro dessa nova negociação
interpaíses, né, vai trazer conflitos entre empregadores e empregados no México em função da baixa, digamos, baixo índice de sindicalização que havia lá, e isso pode dar uma força para os sindicatos, que pode gerar conflitos entre trabalhadores e empregadores. Apesar das restrições que López Obrador tem com relação a investimentos estrangeiros, aparentemente ele parece se mostrar mais aberto em função da austeridade fiscal que ele deveria manter e que ele está tendo dificuldade, ou seja, ele precisa de entrada de capital para a economia conseguir se mover. Então, talvez essa possibilidade de abertura para investimentos privados, principalmente nos setores de infraestrutura, também são pontos para serem observados. E a terceira questão é a fragilidade do sistema partidário do México, né? Hoje em dia são 3 partidos que mandam. Nós acreditamos que os outros partidos venham a ganhar espaço, ou tentem lutar por espaço em função da fragilidade que esses 3 partidos têm apresentado, principalmente nesse governo López Obrador. Um pouco agora falando sobre os Estados Unidos, existe uma batalha fiscal, né, de taxação sobre empresas de e-commerce, né? Hoje em dia, várias empresas dessas de e-commerce, de empresas digital, né, elas têm as suas matrizes na Irlanda e em alguns outros países onde eles não pagam ou pagam impostos muito mais baixos. Existe uma batalha entre a União Europeia e os Estados Unidos em função dessa política, e isso aí provavelmente vai fazer com que a União Europeia tenha êxito, né? E provavelmente ela deve aumentar a carga de imposto sobre as empresas que estão estabelecidas em países como a Irlanda, né? Com benefícios fiscais para a União Europeia como um todo. O judiciário nos Estados Unidos, que é ainda majoritariamente conservador, né? Nós temos 6 conservadores para 3, vamos dizer, progressistas, né? Em função da indicação da Amy Coney Barrett, ela vai se manter por mais 10 anos. Então, aí nós prevemos, pelo menos, um bom tempo de vamos dizer, de um desbalanceamento entre conservadores e progressistas no Supremo, o que dificulta a tomada a formação de políticas públicas que provavelmente podem ser contestadas no Supremo, né? Ou seja, o governo Biden provavelmente vai vir com algumas políticas públicas progressistas e essas políticas podem ser contestadas no judiciário, né? E em função digamos, de custos mais altos, né, norte-americanos, e na sua, digamos, batalha com a China, né, que vai ocorrer de uma outra forma agora, os Estados Unidos vai perdendo espaço para alguns mercados emergentes, principalmente no que diz respeito a commodities, né?
trigo, principalmente, soja, e com respeito também a produtos manufaturados, onde ele claramente perde para países asiáticos, principalmente China, né? A batalha já começou, do jeito que nós prevíamos, né? Recentemente, a administração Biden, o governo norte-americano se aliou à União Europeia para fazer sanções contra a China em função de desrespeitos a direitos humanos contra as minorias uigures, né, do oeste da China. Então, nós havíamos previsto ano passado que isso iria acontecer, né? Quer dizer, é uma batalha que não era uma batalha do Trump, nem é uma batalha do Biden, é uma batalha dos Estados Unidos de longa data, né? Em função do aumento de predominância chinesa no cenário global. Somente as armas que mudam, né? Ou seja, a administração Biden vai focar muito mais em questões que nós chamamos de soft issues, né? Questão de meio ambiente, questão de direitos humanos, ao invés de ter uma batalha cara a cara, como fazia o ex-presidente Trump. Vamos ver se tenho tempo de falar um pouquinho mais. Eu queria rapidamente passar por alguns setores. Provavelmente não vou conseguir falar com tanto detalhe sobre eles, mas, de qualquer forma, os senhores podem buscar as informações no relatório, conforme eu tinha dito. Mercado automotivo, nós esperamos que hajam diversas reestruturações e algumas falências que provavelmente deverão mudar o formato do setor automotivo. Os governos vão dar mais suporte à venda de veículos elétricos, principalmente na Europa. O papel da China nessa cadeia de suprimentos vai permanecer um pouco controversa em função da disruptura que houve na cadeia mundial de suprimentos, né? E provavelmente numa revisão de montadoras europeias e americanas que vão querer provavelmente diversificar as suas cadeias de suprimento de forma a depender um pouco menos da China, né? Isso é algo a ser observado. E a digitalização vai oferecer novas formas de se comprar automóveis, e isso pode ter um impacto também na distribuição dos veículos. O que a gente acha que precisa ser observado nesse setor? As montadoras chinesas de veículos elétricos provavelmente conseguindo penetrar no mercado europeu. A aposta chinesa de veículos com base em células de hidrogênio, né? E investimentos em baterias elétricas e na reciclagem dessas baterias. Esse é os três grandes pontos a serem observados. Mercados de consumo e varejo, houve uma grande perda de postos de trabalho e falências ao longo de 2020, né? Houve alguns grandes vencedores, foram aqueles que conseguiram migrar para o online mais rapidamente. No entanto, alguns segmentos como bares e restaurantes segmentos voltados para o turismo, eles tiveram um impacto negativo muito grande e provavelmente vão ser aqueles que vão se recuperar de forma mais lenta.
De novo, aqui, a digitalização e o varejo online vai oferecer novas oportunidades, principalmente para aqueles que conseguiram fazer a migração de forma mais rápida ou que conseguirem, digamos, fazê-lo no curto prazo. O que nós achamos que precisa ser observado em 2021? A taxação do e-commerce na União Europeia, a adoção de tecnologias sem contato em lojas físicas, né, como, por exemplo, as lojas da Apple, onde você entra e você quase não tem contato físico com ninguém, você pode fazer tudo basicamente no seu próprio iPhone, para aqueles que têm iPhone, obviamente. E o terceiro ponto a ser observado é o término, né, de vendas sem impostos, né, o duty free nos aeroportos da Grã-Bretanha. Isso vai ter um impacto grande, principalmente para o mercado da Grã-Bretanha, no Reino Unido. Energia. Nós vamos ver políticas governamentais suportando cada vez mais o aumento de energias renováveis, os preços dos combustíveis fósseis, né, carvão e petróleo, vão permanecer relativamente baixos. Reestruturações e falências vão afetar os produtores de shale gas, né? E nós acreditamos que os investimentos no setor de produção de energia vão ser maiores do que aqueles em petróleo e gás. Quais são as tendências que devem ser observadas em 2021? Bom, a primeira já ocorreu, né? Que foi o plano quinquenal da China. A China se comprometeu a reduzir as emissões de carbono em 18% nos próximos 5 anos. Era a mesma promessa que ela fez no último plano quinquenal. O problema é que a gente não consegue ver se ela realmente cumpriu, né? É difícil da gente avaliar o cumprimento dessas metas. De qualquer forma, esse primeiro ponto já ocorreu, creio que há 2 semanas atrás. A conferência da COP26 em 2021 é o grande, digamos, evento para se observar esse ano, e o futuro do Nord Stream 2. Setor financeiro vai ter uma recuperação um pouco mais difícil. Os governos vão suportar os setores financeiros, mas menos do que 2020. Existem alguns riscos no setor bancário que vão se avolumar em alguns países, principalmente países emergentes. Digitalização também oferece oportunidades em finanças online, e nós vamos observar um shift, né, uma mudança de hubs internacionais que devem afetar Hong Kong e Londres. Né? Grandes tendências a serem observadas, né, em 2021. Como é que vai acontecer o phase-out em função do Brexit e as consequências para a parte financeira que dependia da participação do Reino Unido na União Europeia. Nós acreditamos que, em função disso, na verdade, que a LIBOR ela vai continuar baixa, e uma
vamos dizer, o grande significado que houve é que nós temos uma CEO mulher no Citi. Isso pode ser uma tendência para que hajam possibilidades para mulheres assumirem grandes bancos ao redor do mundo. No setor de saúde, o Covid, obviamente, e a vacinação apresenta grandes desafios, né? Os governos estão sob pressão para trazer de volta a produção de equipamentos e insumos ou medicamentos que não são feitos em seus países. A grande maioria era feita na China, e isso se mostrou uma fragilidade, principalmente no início, né? E até então ainda apresenta fragilidade, porque boa parte dos princípios ativos hoje são produzidos na Índia ou na China, e eles hoje são gargalos para produção uma produção maior das diversas vacinas disponíveis no mundo. A digitalização e a telemedicina vão oferecer novas oportunidades. Hoje, o que nós acreditamos que precisa ser observado? As novas diretrizes da União Europeia com relação a equipamentos médicos, a possibilidade de se fazer biópsias líquidas, né? Ou seja, menos invasivas ainda, o que traz oportunidade para novas tecnologias. E qual vai ser o futuro da Organização Mundial de Saúde em função do estresse por qual ela passou em 2020. Creio que essa última, grandes tendências para serem observadas. Bom, primeira coisa, os investimentos em 5G vão forçar algumas reestruturações de algumas companhias, né? Hoje nós vemos uma guerra tecnológica entre Europa, Estados Unidos e China. Os governos provavelmente vão buscar aumentar o acesso digital em função do aumento do online. A digitalização, de novo, oferece novas oportunidades em função até desse suporte governamental, e provavelmente continuaremos a ver disputas internacionais em função dessa guerra tecnológica. O que devemos olhar em 2021 para a telecom? Regulamentação sobre dados, taxação sobre transações digitais e novos competidores que podem surgir em função da implementação do 3G em alguns países, na grande parte dos países, que deve acontecer a partir de 2021. Acho que é só isso. Eu iria falar um pouco sobre a nossa empresa, mas eu acho que não é necessário. Vou parar por aqui e estou à disposição para as perguntas que vierem. Obrigado. Excelente, Márcio. Muito obrigada por essa apresentação tão interessante e abrangente, cobrindo aí não só os diferentes países, mas diferentes indústrias também, né? E a gente tem aqui, vou pegar uma primeira pergunta. Na verdade, a gente está com tempo, acho que para esta pergunta somente, mas ela é bem abrangente, acho que dá uma complementaridade interessante ao que você já trouxe. A pergunta veio da Emanuela Franco, que é uma jornalista, e ela pergunta o seguinte: quais são as projeções para o setor de comércio exterior no Brasil? Você poderia comentar um pouquinho sobre isso, Márcio, por favor. Olha, em função dos preços atuais de commodities e em função que é uma consequência da demanda da China, né? Nós acreditamos que o setor de commodities ele vem a ser muito beneficiado, né?
A indústria de transformação, que no Brasil já tinha uma representatividade muito baixa, em função da falta de investimentos que esse setor vem observando nas últimas décadas. Ele foi mais afetado ainda em função da Covid, então nós não vemos grandes oportunidades, inclusive vemos talvez até alguma retração nesse setor. O setor de serviços, exportação de serviços, ele pode vir a ter algum tipo de ganho, principalmente na parte da indústria do conhecimento. O grande problema que nós temos é o mercado brasileiro ainda é muito fechado em serviços, né? Particularmente falando, né? O Brasil não... Você tem alguns segmentos monopolizados, né? O segmento, por exemplo, de advocacia, contabilidade. Esses segmentos, eles, em função do lobby forte que esses segmentos têm, é impossível que uma empresa estrangeira entre no Brasil e possa ser, digamos, uma dona majoritária de algum tipo de escritório de advocacia ou contabilidade. Portanto, é sempre uma parceria que existe, e em função disso você não vê algumas tendências que já se vê há muito tempo em países como os Estados Unidos, onde a contabilidade é feita na Índia, ou então alguns aspectos tributários que deveriam ser feitos por advogados são feitos por advogados fora dos Estados Unidos. Então, em função disso, em função desse mercado fechado, o setor de serviços, apesar de ter possibilidades, ele continua com restrições. Ou seja, na nossa visão, o grande ganhador, ou que tem perspectivas mais positivas, é o setor primário, né, de exportação de commodities. Esse provavelmente vai continuar a ter uma boa perspectiva. O que tem que ficar de olho, obviamente, é a economia chinesa, se ela continua crescendo nos ritmos ou volta a crescer naqueles ritmos que eram observados pré-pandemia, né? Isso depende muito agora da disputa entre China e Estados Unidos / Europa, que é, como eu dizia anteriormente, é uma disputa que vem de décadas, não é uma disputa de este ou daquele, digamos, desta ou aquela administração, é uma disputa por uma presença ou predominância global. E, como eu disse também, as armas é que mudaram nessa disputa. Antes eram armas, digamos, letais, agora são armas não letais, mas a disputa continua sendo a mesma. Então, essas disputas definem a rapidez do crescimento, o pace de crescimento da economia chinesa, que, por sua vez, impacta a exportação de commodities para os países exportadores de commodities. Um deles, digamos que o grande exportador de commodities, é o Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, só fazendo um pequeno parênteses, no início da pandemia e ao longo da pandemia, não só agentes que são exportadores de commodities, eles foram afetados. Países como a Austrália, que também é grande exportadora de commodity, Nova Zelândia, também foram afetados, muito, porque houve a diminuição da demanda. E esses países também são beneficiados no momento em que o aumento da demanda por commodities ela se concretiza. Agora, tem que ficar de olho, novamente falando, entre essas disputas globais e o impacto dessas disputas no pace de crescimento da economia chinesa. Obrigada, Márcio. Estamos, então, chegando ao final aqui da nossa sessão. Quero voltar, então, a agradecê-lo pela sua disponibilidade de estar conosco nesta sessão, foi bastante interessante.
Quero agradecer também a todos que nos assistiram aqui via Zoom ou então via YouTube. Essa sessão fica, então, gravada para posterior, quem tiver interesse em assistir isso posteriormente, eventualmente voltar para alguns dos pontos, Márcio, que você mencionou. Então, desejo a todos um excelente dia, uma excelente semana, e, Márcio, novamente, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Até logo. Muito obrigada.